Boa noite. Vamos começar mais um programa Vamos que Vamos, que tem como objetivo conversar, debater, ouvir a sociedade. Afinal de contas, vocês me colocaram lá para ser um dos representantes no Congresso Nacional. A semana que passou, nós ressaltamos dois assuntos. Primeiro, a volta da inflação. 2 dígitos. Combustível subiu 43%. Vou repetir, 43% em apenas 10 meses. A inflação está voltando. 15 milhões de desempregados. Juros subindo. A carne subindo. A luz subindo. A cesta básica subindo. O que será do nosso país? São 20 milhões de brasileiros que falta comida na mesa. O país passa por uma crise terrível. Crise social, crise política, crise sanitária. 610 mil mortes, fruto da Covid-19. Outro assunto é da política. O presidente Bolsonaro, que anunciou que entraria no PL essa semana, para surpresa do Brasil, mas não dos políticos, adiando a data do dia 22 da filiação do presidente da República. Imaginemos nós um presidente da República que praticamente é vetado em todos os partidos. Tentou entrar no Patriota, não conseguiu. Tentou entrar no PP, não conseguiu. Anunciou que poderia ir para o Republicano. Hoje houve uma matéria do presidente ou de um diretor desse partido desmentindo. Tentou formar um partido, também não conseguiu. Para onde vai Bolsonaro? É uma pergunta muito difícil. Porque um presidente da República que tem mais de 55% de ruim e péssimo em praticamente todas as pesquisas de opinião pública. A situação do país é cada vez mais difícil. Mas a esperança é, sem dúvida nenhuma, a palavra-chave do cidadão, da cidadã. Eu sempre disse, a esperança é, sem dúvida nenhuma, uma palavra que tem lá no dicionário como uma das mais importantes. Porque quando nós temos esperanças, nós temos tudo. Afinal de contas, faltam 11 meses para as eleições que vão decidir os destinos do país. Porque quando você tem um presidente da República, ele é quem dá o norte da economia. Se você vota errado, você paga. Aquele 30 segundos, 1 minuto que você fica lá no computador votando, ali, se você acertar, você acerta por 4 anos. Se você errar, é o erro por 4 anos. Nós vivemos num regime democrático. Bolsonaro foi eleito e nós temos de respeitar. Motivo para impeachment tem. Dilma Rousseff não fez 1% do que Bolsonaro está fazendo. Mas eu acho que, afinal de contas, ele foi eleito pelo povo. E não vamos fazer do impeachment uma arma que cada presidente tem no seu pescoço. Foi a Dilma, foi o Temer. E nós sempre dissemos o seguinte, só existe impeachment se o povo for para as ruas. Por que é que houve o impeachment de Dilma? Porque o povo foi para as ruas. Por que é que não houve de Temer? Porque o povo não foi para as ruas. Por que não temos o impeachment de Bolsonaro? Porque não pudemos ou não quisemos, talvez fruto da pandemia, irmos para as ruas. Mas outubro está próximo e você vai escolher quem é o melhor presidente para o país. Lula, Bolsonaro, Moro, Dória, Leite, Ciro Gomes, Rodrigo Pacheco. Afinal de contas, nós somos cidadãos e cidadãs que escolhemos os nossos governantes. Eu sou o deputado federal Marcelino. Roda a vinheta.
pesquisador, infectologista, com mestrado, com doutorado pela Universidade Federal da Bahia, filho aqui de Alagoinhas, e que nos honra muito estar hoje aqui debatendo, conversando no programa Vamos que Vamos. Afinal de contas, talvez entre todas as áreas da medicina, nos últimos 2 anos, foi o mais debatido, foi o mais atuante, foi o mais chamado, foi o mais visualizado pela sociedade, o infectologista, fruto da pandemia que, infelizmente, levou mais de 600 mil brasileiros. Boa noite, doutor Maurício. Boa noite, deputado Marcelo. É uma honra estar aqui no programa. Obrigado pelo convite. Nesse momento, como bem falado, de pandemia, qualquer foro onde se possa debater a pandemia é sempre um foro privilegiado. E para mim é um prazer poder estar contribuindo mais uma vez com informação, que é extremamente importante. Doutor Maurício, a primeira pergunta é óbvia. A pandemia está acabando? A Covid está sendo vencida ou ainda nós temos uma larga estrada a percorrer? Essa é uma pergunta, eu acho que todo brasileiro, todo cidadão do mundo está se fazendo em relação especialmente a se a pandemia está acabando ou não. Eu costumo dizer que a pandemia está em vias de resolução, mas está longe de acabar. A gente passou por um período bem complicado nos últimos 2 anos, momentos em que as taxas de morte eram altíssimas, mas com o advento da vacina, Marcelo, a gente pôde perceber um decréscimo na quantidade de infectados, na quantidade de mortos, e isso trouxe para a gente uma esperança, um alento. Mas falar em término da pandemia ainda é um pouco precoce. É precoce porque os números ainda existem. Em alguns países do mundo a gente está vendo algum retrocesso agora no número de infectados. O que a gente tem é a expectativa. Eu acho que essa expectativa está movendo o mundo em torno da pandemia, mas a gente precisa ter cautela, porque o vírus ele ainda não foi completamente retirado do cenário médico no mundo, e especialmente nos países que sofreram muito com ele, como o Brasil, a Índia, o Reino Unido. Então, eu sempre digo que a cautela nesse momento é fundamental. Doutor Maurício, logo no início da pandemia, coincidentemente, o então ministro Mandetta esteve no Congresso e ele falou sobre a Covid-19, alertando, me lembro, salvo engano, ele dizia que poderiam morrer 50 mil pessoas. Naquela época, os deputados estavam na comissão e nós achamos assim, o exagero, morrer 50 mil pessoas. E naquela oportunidade, no dia seguinte, eu tive uma audiência com o governador Rui Costa e eu conversei com ele. E ele tomou um susto pelas informações. É óbvio que não foi apenas pela minha informação, pela informação de todos que conviveram e que convivem com essa Covid-19, que conhecem a gravidade da Covid-19. A Bahia teve resultados favoráveis em relação a outros estados, né? O governador esqueceu política, junto com o então prefeito Assemineto, eles esqueceram política, se uniram no combate à Covid. Na época nós entrevistamos o cientista Gustavo Cabral, baiano, os mais respeitados do Brasil. E ele disse em alto e bom som que dificilmente nós teríamos vacina em 2 anos. E nós tivemos vacina, salvo engano, em 1 ano e 3 meses. Fruto dos investimentos feitos pelos países desenvolvidos. Você acreditava que a vacina chegasse tão rápido para a salvação do povo no mundo? Uma excelente pergunta. A vacina, desde quando a gente começou a acompanhar o aumento dos casos, né, já no final de 2019, início de 2020, já havia uma previsão de uma pandemia, né, e a gente já sabia que para enfrentar uma pandemia seria necessário a gente investir maciçamente em prevenção. E como se trata de uma infecção por vírus, a prevenção mais adequada de fato seria uma vacina. Mas o histórico que a gente tinha de vacina e que a gente tem de vacina no mundo falava o contrário em relação a esse tempo. A gente tem vacinas que demoraram 80 anos para serem efetivadas, como por exemplo a vacina da varíola. Então imaginar que a gente poderia ter uma plataforma de vacina em menos de 2 anos, para a gente era quase que impossível, mas a ciência ela evoluiu nos últimos anos, né? O que a gente tem
o que a gente tem de plataforma de ciência hoje, em nada se compara, por exemplo, à grande crise no início do século XX, né, após a Primeira Guerra Mundial, com a gripe espanhola, onde a gente precisava de uma vacina, não teve vacina, mas a tecnologia naquele período era completamente diferente da de hoje. Então, baseado no que a gente já tinha de informação acerca do vírus, baseado no que a gente já tinha de plataformas que estavam sendo desenvolvidas no mundo todo, havia uma esperança, mas eu diria que uma esperança que surpreendeu a todos pelo tempo, pelo prazo em que a vacina ficou pronta. Estamos conversando com o infectologista Dr. Maurício Campos. A pergunta óbvia é o seguinte: a vacina está provado que foi um sucesso, né? A vacina salvou milhões e milhões de pessoas no mundo. O que leva um cidadão? A pergunta é feita por um telespectador. O que leva um cidadão com o presidente da República do país? Não vamos entrar na política, que não é o nosso debate de hoje, apesar de eu ser político e adoro política, mas não é o momento. O que leva um presidente da República eleito pelo povo brasileiro, então um homem que se elege presidente da República, porque não é burro. É impossível alguém ser presidente da República e ser burro. Eu não acredito que alguém se elege governador do estado e é burro. Se você for nomeado, como era nomeado pela ditadura, tudo bem. Pode pegar lá um filhinho do papai, pode pegar lá alguém que tenha força política como militar, ter sido nomeado. Mas eleito pelo povo, passou por debates, então no mínimo é uma pessoa inteligente, acima da média do povo brasileiro. Na minha visão, a minha pergunta é a seguinte: o que leva um presidente da República que diz que não entende de economia? Quem entende é Paulo Guedes. Que não entende de várias áreas, mas na área principal, que é a medicina, ele não acredita na vacina. O que leva um homem como presidente da República? Eu sei que você não vai responder por ele, mas o senhor que entende do assunto, o que leva um homem não acreditar na vacina depois da prova que a vacina é o único remédio, entre aspas, que salvou o povo no mundo? Marcelo, essa é uma pergunta difícil. A gente sabe que o movimento anti-vacina ele não surgiu com a Covid, né? Desde quando lá, assim, a gente tem um episódio muito emblemático no Brasil, a revolta da vacina, que já alertava sobre a dificuldade que a população teria de enfrentar a questão da vacina, e esse movimento que surgiu lá no início do século passado, ele persiste até hoje. Existe uma estatística da Universidade de São Paulo que dá conta que 35% da população brasileira, e isso a gente não está falando de população menos instruída, porque foi uma coorte, um grupo, a pesquisa foi feita com todos os segmentos da sociedade, 35% dizem desacreditar da eficácia da vacina. E, obviamente, aliado a isso, a gente tem um outro problema que é muito grave no mundo, mas é mais grave no Brasil, que é o fato da ciência, da pesquisa científica ser algo muito hermético no nosso país. Quando a gente fala em ciência, parece que a gente está trancado nos muros da universidade e não chega à população da forma como deveria chegar. Então, eu acredito essa questão da dificuldade em se aceitar a vacina, para além de questões políticas, que eu acho que deve existir com certeza, nessa relação imbricada entre poder político e ciência que se estabeleceu agora na pandemia, mas a população ela precisa ser cada vez mais esclarecida, né? Entender que a ciência ela não pode sofrer impactos, seja da política, seja de achismos. A ciência ela precisa de fatos. E a gente que trabalha com ciência, a gente precisa estar atento a isso. Assim, eu costumo dizer, inclusive, em conversas em relação ao tema, que não basta você não acreditar na teoria da gravidade. Ainda que você não acredite em gravidade, ela existe. E se você se jogar de um prédio de 10 andares, você vai cair no chão. Isso é ciência. Então, assim, não dá para se pensar em acreditar ou não em ciência. A ciência ela precisa ser entendida como um processo humano, um processo de desenvolvimento tecnológico, em que o bem maior, o objetivo maior dela é trazer benefício à comunidade, né? À humanidade de uma forma geral. Então, me parece que esse tema é um tema caro à política nesse momento no Brasil, mas é um assunto que é uma questão de mundo, né? A Áustria, por exemplo, que é um país que tem
uma democracia bem consolidada, você ainda encontra uma parcela da população que é contra a vacina. Agora nós estamos vivendo esse problema lá na Áustria, né? Recentemente o governo austríaco criou o passaporte de obrigatoriedade da vacina, né? A partir de ontem, inclusive, entrou em vigor a lei que proíbe que cidadãos que não foram vacinados circulem pelo país. Então, é um problema que é mundial, né? No Brasil, por causa das peculiaridades, isso vai ganhando mais força. Na realidade, o que ele falou falou com muita eficácia, ou seja, na minha visão, se me permite até debater o seguinte, o presidente Bolsonaro começou a não acreditar na vacina, mas não teve a grandeza de recuar. Ele acreditou na cloroquina, não teve a grandeza de recuar. Por quê? Eu sou engenheiro civil, é óbvio que tem 32 anos que eu exerci a profissão. Eu hoje não sei nem calcular uma laje. Cara, se eu ficar um dia sentado no computador e estudando com 2 meses, 3 meses, eu aprendo com rapidez. Porque afinal de contas, 32 anos como deputado. Mas eu tenho de acreditar naquelas pessoas que entendem. Eu tenho de acreditar no cientista, eu tenho de acreditar no médico. Eu já vi alguns médicos aqui em Salvador demonstrando que não acreditam na vacina. Talvez por política, né? Porque houve um debate, né, no mundo, no Brasil, aliás, quando o Bolsonaro disse, eu não vou virar jacaré, se eu tomar vacina eu posso virar jacaré, eu posso falar fino, vai ter AIDS. Ou seja, levou uma parte da sociedade, porque ele tem 20 a 25% da população do país que acredita no projeto dele, acredita no que ele pensa, consequentemente levou uma grande parte da população não ser vacinada. Eu, por exemplo, perdi um amigo de 90 anos que não acreditou na vacina, não se vacinou, infelizmente nos deixou. A família ficou muito chateada porque demorou a UTI no ar para levar. Eu digo, olha, você devia ter ficado chateado quando não me avisaram que ele não queria se vacinar. Porque se eu soubesse que ele não queria se vacinar, eu iria na casa dele, mostraria a ele da importância da vacina. Talvez hoje ele estivesse entre nós. Então, houve um erro de comunicação, né? Houve uma guerra política, consequentemente chegamos a 110 mil pessoas. Se nós tivéssemos comprado a vacina com antecedência, na sua opinião, que você que entende, esse número de 610 seria reduzido bastante? Porque nós só viemos começar, salvo engano, em fevereiro, não é isso? Em fevereiro. E podíamos ter começado em novembro. Nós atrasamos 3 meses se nós tivéssemos comprado a vacina em agosto. Se nós tivéssemos comprado essa vacina, nós teríamos reduzido drasticamente esse número de 610 mil brasileiros e brasileiras que nos deixaram fruto da Covid? A gente está falando de estatísticas, né? Embora estatísticas reais, quando o tema é vacina. Talvez o erro de estratégia no combate à Covid tenha sido no propósito, no que se tratou como propósito no caso da Covid. A gente, logo no início da pandemia, quando a pandemia chega ao Brasil, a gente estava no mar de desconhecimentos, a gente não se conhecia o que era a Covid, então vários medicamentos foram testados, mas assim, ao longo desses testes, chegavam informações de grandes centros do mundo, né, que também estavam passando pelo mesmo problema, que algumas dessas medicações eram ineficazes. E obviamente quando a gente demora em assumir isso como verdade, você atrasa outros protocolos que poderiam ser mais eficazes no combate à pandemia. A vacina, sem sombra de dúvida, desde quando se pensou em fazer uma vacina para a Covid, era a grande aposta da ciência, a grande aposta de que ela poderia frear o avanço da pandemia. E do ponto de vista técnico, né, e epidemiológico, quanto mais cedo você vacina uma população, mais cedo você vai ter esses resultados. Então, assim, se a vacinação, o projeto de vacinação tivesse começado mais cedo, isso em nível mundial, a gente obviamente teria um menor número de mortos, teria contabilizado um menor número de mortos. Estamos conversando com o Dr. Maurício Campos, ele é infectologista com pós-graduado, com mestrado pela Universidade Federal da Bahia. Várias pessoas nos assistindo, vou citar alguns. Deputado Marcelinho Veiga, que está assistindo, Soélia Nascimento, Tânia Almeida, Jefferson Ferreira de Catolândia, mandar um beijo aí no coração do prefeito, grande homem público. Eliette de Conceição de Xorroxó, ex-vereadora lá de Barra do Tarraxil,
Mário de Quijingue, Dina Mercedes, Marisa Rodrigues, Cláudio Caminhoneiro, Daniel Santos, Pedro Aurélio de Arrocha, Ilza Atla, Márcio Duarte, que está aniversariando hoje, meu querido amigo Márcio Duarte, que Deus te proteja. Ontem foi aniversário do secretário Nestor Duarte e hoje do Márcio Duarte, dois grandes companheiros e amigos desta caminhada da política. Pedrito, prefeito de Sátiro Dias, beijo aí no seu coração, Pedrito. Cimeia Queiroz, ex-prefeita do Batã. Renata Nilo, minha filha que está grávida, que Deus traga o meu neto ou minha neta com muita saúde, que eu estou ansioso. Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, um dos homens públicos mais importantes do nosso estado. É o terceiro cargo em hierarquia do nosso estado. Um beijo aí no seu coração, presidente Adolfo Menezes. Alex da Piatã, deputado estadual. Maurício Dourado de Jiquié. Lávio Teixeira Filho. Patrícia Cotrim, dentista. João Coelho, querido amigo João Coelho, advogado pré-candidato a deputado estadual lá da cidade de Itapetinga. Vamos agora rodar a nossa vinheta para a nossa primeira pergunta. Até quando vamos usar máscara? Alguns países da Europa, eles flexibilizaram o uso da máscara. Os números de casos aumentaram, eles voltaram a utilizar máscara novamente. No Brasil, vai utilizar até quando? O Val, muito obrigado pela pergunta. Veja, a gente utiliza um critério estatístico, que é utilizado pela epidemiologia do mundo todo, que nos passa uma informação a respeito da infectividade do vírus no momento em que nós estamos. A gente chama isso de valor de R. Esse valor ele é utilizado nas pesquisas em epidemiologia para determinar como a gente deve conduzir, a partir de então, esses controles epidemiológicos. Em relação à máscara, é importante a gente lembrar sempre que, ainda que a população esteja vacinada, nós não atingimos ainda o percentual adequado para fazer uma imunidade que a gente chama de imunidade coletiva. Posto isso, é importante deixar claro que não só o uso de máscara, mas o distanciamento social e o uso do álcool em gel a 70% ainda são controles necessários para a gente manter a pandemia sob controle. O que a gente tem de dados concretos, e talvez isso responda a sua pergunta, é que esse valor de R que eu falei anteriormente, ele vem oscilando no Brasil. Hoje, por exemplo, na Bahia, para dar um dado do nosso estado, o valor de R está em 0,67. A gente usa o número 1 como fator limitante. Quando eu digo que o fator R é 1, eu estou dizendo que uma pessoa contamina outra pessoa. Então, qualquer valor acima de 1 seria valores que a gente tem que considerar a manutenção dos protocolos de segurança. Então, hoje, na Bahia, a gente está com um valor de 0,67. Então, esse é um valor que para a gente é um valor de controle da pandemia. Cada 100 pessoas, 67. Cada 100 pessoas contaminam mais 67, exatamente. Então, assim, esse valor para a gente hoje é um valor razoável para se pensar em diminuir as medidas de controle. Mas a máscara ainda é necessária porque a gente está lidando com o vírus respiratório. A principal forma de contaminação do Covid, do SARS-CoV-2, ainda é a respiração. Então, essa é uma pergunta que a gente está correndo atrás o tempo todo. É importante a gente ficar atento ao que os órgãos oficiais de saúde preconizam. E eu evito falar em datas precisas, porque em pandemia não há datas precisas, cada dia é um dia. Então, é importante a gente continuar usando e ficar atento ao que a comunidade científica tem a nos dizer. Nesse momento não é o momento de se tirar máscara. Antes da segunda pergunta, eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas já me perguntaram e eu gostaria de um especialista me responder. É necessário tirar a barba? Por quê? Para enfrentar a Covid? Porque eu essa barba, salvo engano, eu tirei uma única vez, porque o barbeiro baixou demais, eu sabe da coisa, eu vou tirar todo. Eu era deputado estadual, mas como eu tenho 66 anos, mas turbinado, muito turbinado, entendeu? Sei lá, deve ter aí 50 anos usando essa barba. Eu fiquei 141 dias em casa, sem ir nem no elevador, ou seja, me cuidando, né? Eu fiquei realmente com muito medo de pegar Covid. Eu sou diabético, hipertenso, tenho uma gordura na barriga,
Fiquei com muito medo e por isso fiquei 141 dias. Agora, for para tirar a máscara ou tirar a barba, aí eu vou pensar duas vezes. É importante tirar a barba? Ou é brincadeira daqueles que querem ver os barbudos limpos? Não, assim, não é preciosismo acadêmico a questão da máscara, da barba. Assim, a barba, ela diminui a área de contato da máscara com a face. E quando a gente tem barba, obviamente, pode deixar a máscara um pouquinho fora da sua colocação habitual e isso pode diminuir a eficácia da máscara. Mas não é uma coisa, eu diria, regra geral. Talvez você sendo, por exemplo, da saúde, trabalhando no contexto da pandemia, a barba pode sim ser um complicador. Mas o cidadão que não está em contato direto com os hospitais, que não está lidando com a Covid no seu dia a dia, eu não vejo nenhum problema a questão da barba, desde que a máscara seja colocada adequadamente, cobrindo nariz, boca e até o queixo. Doutor Maurício, os 3 itens principais que a gente logo no início falava. Primeiro, distanciamento social, né? Nós estamos aqui sem máscara, porque nós estamos a quase 2 metros. Hoje, se não me engano, a norma é 1,5 metro, não é isso? Nós estamos, quando sai daqui, usa máscara, ele também usa máscara. E vacinados é importante. E vacinados pela segunda. Vou tomar a terceira no dia 17 de dezembro. Você duas pela vezes. Terceira já. Já 3, já. Porque é médico. Esses são os 3 itens básicos, né? E esse negócio de cloroquina? Porque um médico, olha, óbvio que o cidadão, a gente tem que ter noção exata que cada cabeça é um mundo. Tem gente que não acredita em Deus. O que é que a gente pode falar, né? Eu acho que o homem e a mulher, você tem o católico, o evangélico, o espírito, o candomblé, mas é o mesmo Deus. Mas aí vem o ateu, que, diga-se passagem, eu não conheço nenhum ateu. Eu já vi uma pessoa dizendo que acreditava em Deus, mas quando nós dormimos no mesmo apartamento, naquela época quando você viajava para o interior, você dormia no mesmo apartamento até no hotel para pagar só a metade. Ele pagava a metade e a metade. Quando eu fui dormir, ele estava rezando. Ou seja, muitas pessoas dizem que são ateus apenas para fazer charme. Então, se você tem gente que não acredita em Deus, imagine gente acreditar na vacina. Então, nós que somos homens públicos, nós temos o dever sempre de procurar os especialistas. O engenheiro, você conversa você vai construir um prédio, você conversa com o engenheiro, você vai melhorar seus dentes, fazer um tratamento, você conversa com o dentista, vai conversar com o médico. Agora a pergunta é essa, esse negócio de cloroquina, IFEC não sei o que lá, isso existe mesmo ou é conversa de boi dormir? Marcelo, logo no início... Você me permite só interromper? Claro. Que o ex-secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, que para mim foi um grande secretário, talvez um dos melhores secretários da Bahia, no início ele defendeu. Depois ele teve a grandeza de recuar, porque a Organização Mundial de Saúde e os cientistas disseram que não tinha eficácia. Então a pessoa tem de saber recuar. Ele nunca assumiu que recuou. Mais uma vez ele defendeu e depois eu senti que ele recuou. Eu achei grandeza, eu até elogio. Você não acha que as pessoas que acreditavam na cloroquina, quando a Organização Mundial de Saúde disse não dava para ter recuado ou ficou difícil para eles? A Organização Mundial de Saúde é o órgão máximo de saúde, né? E o Brasil, como signatário, ele acaba seguindo aquilo que a Organização Mundial de Saúde tem como pilares de tratamento, por exemplo, numa pandemia. Todos nós que trabalhamos com Covid desde o início, a gente acreditou em algum momento em alguma coisa. É preciso a gente entender, e a população precisa entender isso, que no momento em que a gente acordou com a informação de que um vírus surgiu em Wuhan, lá numa província da China, e que ele tinha um potencial pandêmico, e colocou o mundo todo em alerta, a gente não tinha absolutamente nenhuma certeza em torno da doença, em torno do tratamento, e aí é natural que os primeiros tratamentos que surjam sejam tratamentos que já existem no mercado. Afinal de contas, a gente não tem tempo para, em um tempo recorde, produzir uma nova medicação. Então, nessa onda de medicamentos, para tentar frear aquilo que a gente não conhecia, a hidroxicloroquina ela surge como uma possibilidade, sim, no início da pandemia. Isso porque a gente já usava a hidroxicloroquina para tratar malária, a gente usava para tratar lúpus, e desde muito cedo a Covid se mostrou como uma doença inflamatória. Assim, a gente fazia uma imagem de pulmão do paciente
que chegava na unidade de emergência, 5 dias depois, quando a gente repetia a imagem, a gente não acreditava no estrago que o vírus fazia no pulmão em termos de inflamação. E a hidroxicloroquina ela tem um efeito anti-inflamatório. Ela é usada, inclusive, em pacientes que têm lúpus eritematoso, que é uma doença inflamatória, para a gente controlar essa inflamação. Só que a quantidade de hidroxicloroquina que era necessário para você tentar ter um efeito anti-inflamatório era incompatível com a saúde, porque ela tem efeitos colaterais complicados de serem manejados. Então, desde muito cedo, a Organização Mundial de Saúde disse, olha, essa não é uma medicação promissora, vamos suspender. E muitos de nós, acredito que a maioria dos médicos, suspendeu desde sempre, assim. Um mês, assim, na minha prática médica, eu vi um mês de aplicação da hidroxicloroquina e depois suspendeu. Óbvio, como o Conselho Federal de Medicina não se manifestou em relação a, pelo menos no início da pandemia, em relação à hidroxicloroquina, se ficou usando. Alguns colegas efetivamente usaram, né? E aí se criou esse debate, inclusive já no início, mas, assim, como médico e como investigador, como pesquisador, desde muito cedo, assim que a Organização Mundial de Saúde determinou que não era uma medicação adequada, para mim já estava claro que ela não deveria mais ser prescrita, assim como a ivermectina e como todas as outras medicações que surgiram aí, junto com a hidroxicloroquina. Estamos conversando com o doutor Maurício Campos, ele é infectologista, doutor com mestrado da Universidade Federal da Bahia. Antes da segunda pergunta, eu vou ler mais algumas pessoas que estão nos assistindo. João Neto, da cidade de Itaberaba, Fátima Caires, Renê, vereador da cidade de Maracás. Renê, muito obrigado pelo seu apoio. Boiadeiro, de Santa Cruz da Vitória, Boiadeiro, conversamos recentemente por telefone. Jânio Jesus, Diego Bruno de Uburanas, um beijo no seu coração, Diego. Tiago Caldas, Silvana de Coronel João Sá, Alan Freitas, Miraldo Passos, Freitas Almeida da cidade de Vitória da Conquista, Ananias Pires, da cidade de Itiruçu, do meu amigo Ailton Novaes, Lúcia Souza, de Matina da Bahia, Ângela Sena, da cidade de Utinga, José Nilton Mateus, da cidade de Itiúba. Você vê que o nosso programa está chegando em várias e várias cidades da Bahia. Vamos para a nossa segunda pergunta com Ana Parisi, professora. Olá, doutor Maurício. Minha dúvida é se a atividade física ela ajuda na imunização da Covid. Oi, Ana. Então, diretamente eu diria para você que não. Né? Assim, não há nenhuma relação entre atividade física e prevenção à Covid. Agora, é claro, a gente inclusive já conversou aqui, Marcelo, e você bem colocou, que os 3 grandes vilões para o paciente que se infecta com Covid seria a obesidade, a pressão arterial sistêmica elevada e doenças cardiopulmonares. E isso é sabido já, né? Já está isso mais do que sabido, a ciência já, por vários estudos prospectivos e retrospectivos, mostraram o benefício da atividade física no controle do diabetes, da pressão alta e da obesidade. Então, naturalmente, o indivíduo que faz atividade física regularmente, que segue aqueles protocolos de atividade voltada para o bem-estar físico, ele vai estar, de alguma forma, se protegendo, não contra o vírus, né? Isso é importante, mas com a forma grave do vírus, porque ele vai estar controlando doenças que, se descontroladas, são fatores de risco para você ter a forma grave da Covid. Então, assim, tanto é que em nenhum momento a gente orientou a não prática de atividade física. Agora, lembrando, aqueles que praticam atividade física em academia, não em ambiente aberto, que mantenham os cuidados de distanciamento, de uso de máscara, de uso de álcool em gel, porque além de ser um vírus respiratório, a gente pode se contaminar com o vírus da Covid, o SARS-CoV, através de objetos que a gente manipula e que, porventura, acabe contaminando esses objetos. Estamos conversando com o doutor Maurício Campos. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos o programa Vamos que Vamos. Mas na próxima segunda-feira, nós faremos o programa às 20 horas, porque às 18 horas o meu Vitória vai jogar. E como Vitória, nos 2 últimos jogos, demos 3-0 no Vasco, lá no Rio. Ontem demos 3-0 no Cruzeiro. E voltamos a ter esperança de ficarmos na segunda divisão. Só não irei
para Maceió assistir o meu Vitória, para não perder o programa Vamos que Vamos. Então, na próxima segunda-feira, será às 20 horas, porque o jogo é às 18. Se o Vitória ganhar, chegarei alegre. Se o Vitória perder, venho triste, mas faremos o programa com um médico, um cardiologista, também tem o nome de Maurício, doutor Maurício Nunes, que é um dos melhores cardiologistas da Bahia. Próxima segunda-feira, às 20 horas, o programa Vamos que Vamos. Antes da terceira pergunta, uma pergunta-chave. Você é favorável ou contra a realização do Carnaval? Essa é a pergunta mais importante feita na Bahia hoje. Eu tenho minha opinião, mas antes vou esperar a sua, que é uma técnica, e eu darei a política. Mas a sua é muito mais importante do que a minha, porque a opinião técnica de um médico infectologista é muito importante. Se ou não o Carnaval da Bahia. Se fosse governador, né? Você baixaria um decreto sim ou baixaria um decreto não? Curto e objetivo, eu iria esperar para ver o comportamento da pandemia nesse próximo mês, pelo menos até dezembro e janeiro. Hoje a resposta seria não. Definitivamente não é o momento de aglomerar, não é o momento de se fazer festas onde milhares de pessoas estejam presentes do Brasil e do mundo. Nós ainda estamos numa pandemia, então isso é importante frisar sempre. É praticamente impossível para que a gente tenha um controle adequado num carnaval, das medidas de segurança, de uso de máscara, de distanciamento. Então, se por ser uma festa que aglomera, né, e a aglomeração hoje é o calcanhar de Aquiles da pandemia, do controle da pandemia, tecnicamente falando, eu acho que não é o momento de se falar nisso. Antes de dar a minha opinião, vamos ouvir nossa terceira pergunta, de Lavínia Amorim, estudante de Engenharia Civil. Eu gostaria de saber se tem a possibilidade de ter o Carnaval em 2022. Ô Lavínia, essa pergunta já foi respondida. Mas você vê o seguinte, quanto é importante, eu nem sabia que essa pergunta viria, mas onde você vai, a pessoa pergunta, e o governador Rui Costa, eu quero registrar que ele está tendo a sensatez de aguardar. Minha opinião é o seguinte, nós estamos em novembro, o carnaval é em fevereiro. Vamos aguardar. Poderemos fazer o carnaval em abril, né? Se não for possível fazer em fevereiro, porque o carnaval não é só lazer, é economia. Mas tomar uma posição agora, estão morrendo em média 240 pessoas por dia. Na Bahia está em média de 8 pessoas por dia, mas no Brasil está morrendo em média ontem deu 242 pessoas em média por dia. Claro, nós já tivemos 3.500 em média por dia, estamos 242, ou seja, está diminuindo. Minha opinião, vamos aguardar um pouco, o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa sentem, analisem no fim de dezembro, olha, não vai ser possível fazer em fevereiro, vamos fazer em março, vamos fazer em abril. A data não é obrigatória, claro que economia, cantores, que carnaval, quem ganha dinheiro também é o cidadão simples. Aqueles que trabalham na corda, que vendem a cerveja no isopor, é muito importante para a economia. Mas eu acho que nós devemos aguardar. O prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa, diga-se passagem, estão fazendo um excelente trabalho, os dois se uniram como se uniram Rui Costa e ACM Neto, esqueceram a política e estão juntos no combate à Covid. Tenham calma, minha opinião. Quando for fim de dezembro, analisem. Dá para fazer em fevereiro? Dá tempo, dá tempo. Eu acho que a estrutura de carnaval é muito importante. Carnaval é a festa popular mais importante do mundo. E o carnaval da Bahia, principalmente. Mas vamos aguardar um pouco, está muito cedo. Eu acho que a vida, eu sempre disse, é muito mais importante do que a economia. Mas se nós reduzirmos aí em 50%, começarmos na Bahia a ter uma média de 5 pessoas, e no Brasil uma média de 100 pessoas, é possível fazer o carnaval, mas acho que está cedo. Vamos para a nossa terceira pergunta, para Bruna Auster, estudante de Direito, que vai fazer sua pergunta a doutor Maurício Campos. Eu queria saber se a máscara e o uso de álcool gel realmente evitam a contaminação do Covid-19. Então, controlar a pandemia de Covid passa por 4 fatores básicos, né? Vacina. Inclusive, eu aproveito para dizer, você quer carnaval? Vacine. Se eu quero festa de aglomeração,
vacine. No momento que a gente atingir o número mínimo de pessoas vacinadas que possam permitir que a gente afrouxe as medidas de segurança, então a gente está disposto nesse momento a discutir, à luz da ciência, a possibilidade de festas aglomerativas. Mas a máscara sozinha ela não vai resolver, o álcool gel sozinho ele não vai resolver. Então a resposta a essa pergunta também é uma resposta muito direta. É necessário distanciamento social, é necessário o uso de máscara e é necessário lavar as mãos com água e sabão e sempre que possível usar álcool gel a 70%. São as medidas que nós temos do controle, não é o controle da doença, mas o controle da infecção. Eu evito me infectar e, obviamente, eu evito infectar terceiros. Então, são medidas que a gente não pode abrir mão. Estamos conversando com o doutor Maurício Campos. Você é de Alagoinhas? Sou de Alagoinhas. Fez curso secundário em Alagoinhas? Fiz curso secundário. Veio estudar em Salvador, se formou na UFBA? Me formei na UFBA. Fez mestrado e doutorado na UFBA? Fiz mestrado na UFBA, doutorado eu fiz uma cotutela UFBA e uma Universidade de Hannover, na Alemanha. Você é muito jovem para estar tão famoso aqui na Bahia. Gostaria de registrar que Nádia Meire, Alzira Pinheiro, da cidade de Buritirama, Cláudio Firmino, Lávio Teixeira Filho, também de Buritirama. Um abraço, Lávio, sempre prazer conversar com você. Capitão Jário Souza, Tânia Almeida, Júlio Neto, Salomão Mansur, aí da cidade de Aramari. Marcos Sarmento, prefeito da cidade de Itanagra. Isa Educadora, Fredson Nascimento, Paulo Henrique, Juliana Brasília, Reginaldo Almeida. Mais de 30 mil pessoas estão nos assistindo no Instagram, Dep Marcelo Nilo, no Face, Deputado Marcelo Nilo, no YouTube, enfim. Esse programa, repito, tem como objetivo conversar com vocês, debater, discutir, não só política, trazer médicos, trazer cientistas. Dr. Gustavo Cabral, que é um dos cientistas mais renomados do Brasil, breve estará aqui sentando no Vamos que Vamos. Vamos trazer sempre um técnico, um economista, um cientista, um médico, um advogado. A OAB está pegando fogo aí, vai ter eleição na OAB, como também teremos eleições no Tribunal de Justiça. Eu nunca vi uma eleição no Tribunal de Justiça com tanta polêmica, de tanta impugnação. Política é para os políticos, justiça é para fazer justiça. Eu sempre disse, a política está em todos os lugares, mas vamos fazer uma eleição no Tribunal de Justiça, são, salvo engano, 60 desembargadores. Vamos ter aí calma, paciência e vamos que vença o melhor. Aliás, nós temos grandes desembargadores no Tribunal de Justiça, aquele que foi escolhido, com certeza vai dar continuidade ao excelente trabalho que o doutor Lorival está fazendo à frente do Tribunal de Justiça da Bahia. Mandar um abraço aí para o doutor, desembargador Cícero Landim, que era candidato e desistiu essa semana. Mandar um abraço aí para você, doutor Cícero Landim, que eu tenho uma relação muito forte com sua família, de Miguel Calmon. Antes de fazer essa pergunta a doutor Maurício, eu gostaria de dizer o seguinte. Graças a Deus a pandemia está melhorando muito. Graças a Deus, todos os lugares que nós chegamos, o cidadão voltou a sorrir. Mas uns são contra, outros são a favor. O senhor é a favor ou contra o passaporte da vacina? Lá na Câmara, a mesa diretora baixou um decreto lá, uma norma, que só entra lá quem for vacinado. E quando o presidente da República for lá, vai ser barrado? Eu estou ansioso para saber se o presidente Bolsonaro vai ser barrado na Câmara. Antes, eu faço essa pergunta. O senhor é a favor da passaporte da vacina, ou seja, que você só entra... Onde foi aí? No Ceará, não foi? Ceará, que só entra no restaurante se mostrar hoje, inclusive, a comprovação da vacina. Hoje, inclusive, você é favorável essa decisão. Eu vou responder essa pergunta conclamando todos que estão assistindo para lembrar do mito de Robinson Crusoe. Eu acho que esse mito, nesse momento, ele é extremamente pertinente.
Lembrando que quando Robinson Crusoe sofreu o naufrágio e ele chegou numa ilha deserta, ele morava sozinho nessa ilha, o Robinson Crusoe podia fazer o que quisesse. Ele estava sozinho na ilha, então ele não tinha horário a cumprir, ele não tinha regras a cumprir, mas um belo dia o índio, sexta-feira, chega a essa ilha, né, e naquele momento ali se instituiu uma sociedade, se instituiu um grupo social. E como grupo eles tiveram que sentar e decidir aquilo que podia e que não podia. Então, se a gente toma como pressuposto que a gente não vive isolado numa ilha e que a gente, na verdade, vive em comunidade e que a gente deve salvaguardar o interesse da coletividade, é importante a gente entender que não tomar vacina não é uma opção para você, né? Não tomar vacina diz respeito a uma opção do coletivo. Então, assim, a pessoa não quer tomar vacina e é um direito dela não querer tomar, ok. Mas eu acredito sim que o Estado, ele deve, baseado naquilo que for mais concreto em termos de controle da pandemia, tomar medidas em relação a essas pessoas. Não quer tomar vacina, não tome. Mas alguns direitos seus, obviamente, vão precisar ser suprimidos em nome de um bem maior, em nome da coletividade. Talvez o passaporte seja o que a gente tem de mais concreto para fazer valer a superioridade do coletivo em detrimento ao individual. Por essa perspectiva, eu não vejo nenhum problema em assumir isso como uma regra. É aquela história, se você quer ser contaminado, ou aceita não ser vacinado e quer andar normalmente, é um direito seu. Agora, você não pode prejudicar terceiros, ou seja, se você pega a Covid, você acredita que você está imunizado, tá tudo bem, é um direito seu. Eu acho que você não pode obrigar, eu sou contra a obrigação da vacina. Sim. Eu sempre fui contra. Você obrigar a pessoa a ser vacinado, eu sou altamente contrário. Agora, sou favorável que para você entrar, por exemplo, no Congresso tem de ser vacinado, se entrar num restaurante tem de ser vacinado. Afinal de contas, o governo está dando a vacina. E deixa de ser um problema seu, passa a ser um problema da coletividade, né? Verônica Valentim faz uma pergunta aqui. É possível ter lockdown como está acontecendo na Europa ainda? Acho que já passou, né? Mas o senhor responde. O lockdown é a medida restritiva de ir e vir mais contundente. E ela é aplicada no momento em que você tem taxas de transmissibilidade muito alta. Do modo como nós estamos hoje, e aí mais uma vez eu volto a insistir, em ciência não pode ter achismo. Então, se eu pego os dados que nós temos hoje no Brasil, aqui na Bahia e em Salvador, eu diria que nós estamos longe de ter um novo lockdown. Mas se a gente afrouxa as medidas preventivas e a gente volta a subir o número de casos de infectados, o lockdown passa a ser uma possibilidade, sim. No momento, pelos números que nós temos hoje, eu diria que é uma realidade muito distante. Estão nos assistindo aí Pelezinho, da cidade de Adustina, deputado Pedro Tavares, um dos deputados que mais atuam na Assembleia Legislativa. Esse Pedro é danado, eu estive lá em Cura das Almas há uns 10 dias atrás, num almoço lá na casa de um cidadão. Quando eu vou lá na cozinha, está Pedro Tavares sentado batendo papo com a cozinheira. Eu achei um gesto lindo. Dizem que ele faz amizade com a cozinheira, com o porteiro, com a mulher do prefeito, com a sobrinha, com o primo, aí vai levando o seu mandato e se reelege fruto das relações que ele cria. Eu tive esse exemplo. Quando eu fizer um livro, pode ter certeza que eu vou citar, quando eu cheguei lá na cozinha para beber água, está Pedro Tavares batendo papo lá com a cozinheira, ou seja, ele se integra com os lugares onde ele é votado. Parabéns, Pedro. Deputado Júnior Muniz, minha querida deputada Litz da Mata, nos assistindo aqui no programa Vamos que Vamos. Mais uma pergunta aqui, Jânio Carlos, de Teixeira de Freitas. Como médico, o doutor acha que houve negligência do ministro da Saúde no início da Covid ou do presidente? Pergunta de Jânio Carlos, lá da cidade de Teixeira de Freitas. Como médico e como alguém que trabalha com ciência e para a ciência, eu não posso julgar, eu não julgo condutas de pessoas. Eu sempre analiso as consequências de determinadas condutas para a sociedade em termos de saúde pública. Eu acho que a gente, de fato, teve problemas de enfrentamento da Covid, de vários setores, né? E talvez esses problemas tenham levado a gente a ter um número até um tanto quanto maior do que se imaginava que a gente pudesse chegar. Mas pessoas que estavam envolvidas diretamente na Covid, é uma situação que
como médico, já que você pediu minha opinião como médico e como alguém que trabalha com ciência, eu não teria como te responder, porque isso é julgamento, né? E é juízo de valor, e eu não tenho como, nesse momento, dizer se houve negligência ou não. Eu prefiro deixar que os órgãos competentes julguem essa situação. Na ciência, o que a gente tem para dizer houve um retardamento nas possibilidades de prevenção em relação à Covid, especialmente em relação à vacina. Alguém está perguntando aqui se eu achei o gesto do deputado Pedro Tavares bonito. Eu achei lindo. Eu acho muito bonito quando o deputado chega na casa de um cidadão e vai lá na cozinha conversar com o cozinheiro. Eu me lembro que Jacques Wagner, governador, almoçou lá na casa de meu irmão Sidônio Nilo, e ele foi lá na cozinha cumprimentar todos os cozinheiros. Naquele momento eu achei um gesto lindo. Eu acho muito importante você conversar com as pessoas simples, humildes, porque afinal de contas você tem de dar atenção a todos, não só aos grandes, principalmente aqueles que fazem as refeições, que fazem a limpeza. Eu acho isso muito positivo. Parabéns, não só a Pedro, a todos os deputados que tratam as pessoas com dignidade e com respeito. Meu querido doutor Maurício, durante meus 141 dias, durante a pandemia que eu fiquei na minha residência, eu dei muitas entrevistas. Eu dizia naquela oportunidade que o Brasil estava falhando no lockdown. Era meia sola, como a gente chama na gíria popular. Nem faziam lockdown, nem liberava tudo. Eu acreditava, se nós tivéssemos feito um lockdown, logo no início, no momento crítico, se nós tivéssemos unido o país com lockdown de 14 dias, parar tudo durante 14 dias, exceto os serviços emergenciais, supermercado, posto de gasolina, aquelas coisas que não podem parar. Você não acha que nós teríamos um resultado mais eficaz, talvez tivesse morrido o menor número de pessoas, do que fazer meia sola? Abre o comércio, fecha o comércio, o governador manda fechar aqui, abre ali, ou seja, isso foi no Brasil todo. Nós faltamos o comandante, isso é óbvio. Mas se nós tivéssemos feito um lockdown de 14 dias, como foi feito na China, naquela cidade que foi iniciada a pandemia, a Covid nasceu. O senhor não acha que nós teríamos resultados favoráveis, mais favoráveis? Os países que fizeram o lockdown absoluto, a exemplo de Israel, a exemplo do Reino Unido, da própria Itália, que passou, em algum momento foi o epicentro da pandemia, eles colheram frutos positivos em relação ao número de infectados. É claro que quando você fala em lockdown, em um país que tem as dimensões do Brasil e um país que tem os problemas sociais que o Brasil tem, a gente vai ter enfrentamento de toda ordem, não só enfrentamento político, mas enfrentamento social. Acho que aqui o Brasil foi um local onde mais se discutiu vida versus economia, algo que me parecia um tanto quanto inoportuno no momento da pandemia. Mas sem sombra de dúvida, o lockdown, quando instituído, se ele é feito de forma eficaz e na sua totalidade, na sua integralidade, as chances de você diminuir a infecção por um vírus são altíssimas, né? Haja visto o que aconteceu com esse país que eu citei anteriormente. Talvez a gente tivesse dificuldade naquele momento de fazer um lockdown ao modo do que foi feito nesses países, e se tivéssemos feito, é possível que a gente tivesse colhido também os mesmos frutos. Mas aqui a gente está também no campo do é possível, né? Assim, e pegando exemplos que deram certo. Miriam Fraga, da cidade de Feira de Santana, está perguntando: o senhor acredita no comprimido da Covid? Salvo engano, nos Estados Unidos, parece que está tendo um Sim. comprimido. Não está ainda aprovado pela Organização Mundial de Saúde, não, mas já é um alento. Eu aproveito o espaço privilegiado para falar com esse público que te assiste, que eu tenho certeza que é um público enorme. O que está sendo produzido nos Estados Unidos por uma empresa da indústria farmacêutica não é uma medicação de prevenção da Covid, isso tem que deixar claro. O que está se produzindo e já passou por alguns estágios da pesquisa clínica, medicamento para ser utilizado em pacientes que porventura agravem a infecção por Covid e precisem de internamento, né? Então, assim, existe sim, não é nenhuma questão de acreditar, esse medicamento já está sendo produzido, está sendo já validado nos Estados Unidos, mas é importante que a gente
deixe claro, não é uma medicação para ser usada na prevenção, mas no tratamento da Covid. Ela pergunta também, e sobre a vacina da criança, o senhor acredita? É necessário? Nós não tivemos tempo de testar a vacina em criança. Lembrem, a gente teve 2 anos para pensar na vacina, produzir a vacina, fazer teste clínico, e os testes clínicos que foram feitos foram para aquelas populações que estavam sendo mais afetadas, né? Por isso que a gente começou com idosos, com pessoas que tinham doenças crônicas, com hospitalizados, pessoas que tinham restrição de liberdade. Até o momento, nenhuma das vacinas foi testada para indivíduos com menos de 12 anos de idade. Então, se não há teste clínico, nenhum país do mundo que siga as regras do que determinam as boas práticas clínicas e de pesquisa vai permitir a vacinação de crianças abaixo de 12 anos. Mas, no futuro muito próximo, acredito que sim. Eu acredito que o caminho natural da vacina vai ser exatamente esse, até para que a gente consiga um maior número de imunizados possível. Carla Roma, de Juazeiro. Parabéns pela excelente entrevista, esclarecedora. Ele tem que ser entrevistado mais vezes. Vamos chamá-lo sim. Eu acho que foi uma entrevista muito importante. No dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Todos nós estamos festejando a proclamação da República. Eu sou apaixonado pela democracia, mas sou mesmo. E a democracia é, sem dúvida nenhuma, o item mais importante no processo brasileiro. Independente se o presidente, se o governador, se o prefeito, se eles são bons ou ruins, mas foi o povo que escolheu. O povo escolhendo, todos nós estamos satisfeitos. Essa data é muito importante. A proclamação da República. Nós vivemos numa república. Nós saímos de uma monarquia, entramos na república e vivemos hoje um regime democrático. O Brasil, apesar das grandes dificuldades, vive sem dúvida nenhuma um regime democrático. Parabéns ao Brasil por essa data. Doutor Maurício, infelizmente chegamos no nosso tempo. Muito obrigado. O senhor tem aí 40 segundos para as suas considerações finais. Marcelo, obrigado pela oportunidade. Nessas considerações finais, eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez. Eu acho que toda vez que a gente pode falar com o público diretamente ou indiretamente, é importante a gente bater na mesma tecla. A única forma que a gente tem de combater a pandemia e de evitar que mais números continuem crescendo é através da vacina. Então, aqueles que ainda têm dúvida em relação à vacina, basta olhar números que nós temos, basta olhar dados científicos e estatísticos que provam que com a vacina a gente conseguiu diminuir em muito o número de infectados no país. Então, se você ainda não tomou vacina, é importante você entender, não é uma coisa para você. A vacina, quando você toma a vacina, você está se protegendo e você está protegendo aqueles que estão ao seu redor. Então essa é talvez a mensagem mais importante que eu gostaria de passar para aqueles que estão assistindo. E mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, doutor Maurício. Conversamos com o doutor Maurício. Ele é médico infectologista, jovem, trabalha no Hospital Português. É uma pessoa que conhece da área, trabalhou muito durante os momentos críticos e nós brasileiros, em especial baianos, lhe agradecemos. Eu sou o deputado federal Marcelo Nilo e agradeço muito a oportunidade de conversar com você no programa Vamos que Vamos. Um beijo aí no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Muito obrigado e uma boa noite.